Vamos, e enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal sempre chega um pouquinho depois, vai chegando. É uma honra ter vocês aqui, né, novamente para esse encontro. A gente está ajudando a sensibilizar a todos da nossa comunidade, do nosso ecossistema, a transformar a sua mensagem em fonte de conexão. Sim, porque nós somos uma empresa, nós queremos que a gente tenha uma mesma comunicação, que nós tenhamos uma cultura alinhada àquilo que realmente faz sentido, né, enquanto filosofia, dos nossos eventos, dos nossos encontros e que essa filosofia transforme a mensagem de vocês numa fonte de conexão ainda maior para os clientes, para as pessoas que estão na plateia, que todos vocês vão estar lá apresentando. Então, nós temos uma equipe aqui de psicólogos, de futuros psicólogos, né? Que é a Natália, a Ana, a Érica e a Júlia, que fizeram uma pesquisa aprofundada no mercado para entender como é que é essa questão da diversidade e da inclusão, aonde todos nós precisamos entender essa comunicação. Porque, gente, não adianta a gente querer levar conhecimento sem a gente conectar com as pessoas. Líderes e empresas precisam conectar com as pessoas, e é através dessa comunicação que a gente está vendo aí que existem 35% das pessoas pedindo demissão no mercado de trabalho. Significam 3 milhões e meio, 3 milhões e 700 pessoas da nova geração, né, a geração jovem, estão pedindo demissão das empresas. E por que que eles estão pedindo demissão? Porque realmente eles não estão conseguindo transformar a mensagem deles em fonte de conexão. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. É rapidinho, no sentido de vocês poderem o tempo que vocês precisam para pegar realmente essa mensagem e vocês reverterem isso em negócios, reverterem isso em contatos, reverterem isso em transformação, em ajudar as pessoas a realmente transformarem as suas vidas. Então, eu quero que as meninas entrem, comecem já a apresentar. O pessoal vai chegando, tá ficando gravado. Então, para quem depois não conseguiu participar, vai estar conosco, vai estar gravado para poder estar assistindo. E eu vou deixar com elas, então, para elas apresentarem e vocês já peguem papel e caneta na mão, porque essas dicas vão ser valiosas na linguagem, na comunicação de vocês diante de seus clientes e diante do público, da plateia que lá estarão. Bora, meninas! Obrigada, Alessandra. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Para essa noite bem especial, de muita construção, espero, né? Muito diálogo. E hoje, né? Meu nome é Ana Luísa, né? E eu componho a equipe de psicologia da Hack Consultoria, juntamente com as minhas colegas, a Érica, a Júlia e a Natália. Então, nós quatro hoje estaremos destrinchando um pouquinho, né, como vocês podem transformar de fato, né, a mensagem que vocês passam nas palestras de vocês em fonte de conexão, conexão com um público, né? E a gente vai até abordar um pouquinho hoje públicos específicos, que são justamente aqueles que mais desejam uma possibilidade, uma oportunidade de transformação e muitas vezes são aqueles que ninguém enxerga, né? Ninguém dá de fato essa oportunidade, podem ser vocês aqueles que vão enxergar eles, né? E dar acesso a essa voz, né? Então, passando aqui, então iniciando, né, uma frase de um autor. Opa! Que eu gosto muito, né? Fernando Pessoa, ele diz o seguinte: tudo que sabemos é uma impressão nossa.
E tudo que somos é uma impressão alheia. Então, o que que ele quer dizer com isso, né? Tudo que a gente sabe é apenas um lado do que é o cubo, né, que representa a verdade de fato, né, a realidade. A gente sabe apenas um lado dessa verdade, né? Tem muito mais além do que a gente sabe. E o que a gente é, o que a gente apresenta para o nosso público, né? Vocês, como palestrantes, é uma impressão, né? Eles têm uma impressão de vocês. E que daqui a pouco, que impressão vocês passam para o público de vocês? Qual é a impressão que vocês querem passar para o público de vocês? Então, a gente vai estar contribuindo hoje com isso. Para introduzir vocês um pouquinho com o tema, a gente decidiu explicar um pouco o que quer dizer diversidade, o que quer dizer inclusão. Inclusão é um processo em que todas as pessoas são respeitadas em suas especificidades e atendidas em suas necessidades, para que cada uma desenvolva ao máximo suas potencialidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia é proporcionar ambientes para que as pessoas possam se desenvolver, independente das suas diferenças. Quando a gente fala de diferença, a gente fala de diversidade. Diversidade é um conjunto de características que distinguem e conectam as pessoas, abrangendo aspectos biológicos, sociais, culturais e um fato social que valoriza a singularidade de cada indivíduo. Ou seja, a diversidade, ela distingue, mas ela conecta. É o que separa a gente, mas é o que também faz a gente se assemelhar com o outro, é o que a gente consegue se identificar. Então, falando um pouquinho, não sei se estão escutando minha cachorrinha, acho que não. Não. Mas falando um pouquinho, então, qual que seria a diferença, né, da inclusão, da inserção? Qual que é a diferença? A inserção é o que a gente mais observa, na verdade, no dia a dia, né? Que é, por exemplo, aquela vaga de cota de PCD, né, que a gente vê sendo preenchida nas empresas, mas a gente vai lá dentro da empresa e a gente percebe que aquele profissional não está de fato integrado, incluído, né, no contexto social, nas suas atividades. Então, de certa forma, preserva ali a invisibilidade, né? Não propõe, de fato, a inclusão. A inclusão já é muito mais relacionada a uma questão de evidenciar aquele ser humano, né? Colocar em evidência, colocar em amostra, deixar que todos enxerguem ele, validar ele, dar voz e visibilidade. E a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, né? Fui redundante agora, né? Mas colocando o exemplo nas palestras, né? Como poderia acontecer isso? Uma pessoa com deficiência auditiva que se inscreve, né? Tem interesse em conhecer o trabalho de vocês na transformação, mas daqui a pouco não tem um intérprete de Libras presente ali para ela de fato ouvir, né? Para a mensagem de fato chegar nela. Então, quem teve uma inserção, ela está lá presente, mas ela não está incluída. E o que seria a inclusão, então, né, nesse contexto? Você pode ir lá no momento da inscrição da tua palestra, colocar uma pergunta, né? Você é uma pessoa com deficiência? Você é uma pessoa com deficiência auditiva, visual? Daí daqui a pouco aparece ali dois, três com deficiência auditiva. Que você vai fazer? Então, contratar esse intérprete, então ela vai poder estar te entendendo e daqui a pouco também fazendo perguntas, né? Então, realmente podendo ter essa conexão, isso que é a inclusão de fato. E no caso da pessoa com deficiência visual, você pode estar fazendo a sua autodescrição. O que é autodescrição, por exemplo? Eu inicio a minha fala, né, me apresentando, meu nome é Ana Luísa, tenho cabelo preto, curto, sou uma mulher branca. No momento estou usando uma camiseta verde com um tigre na estampa e unhas verdes. Isso já é uma proposta, né, de inclusão, né? A pessoa vai ver que ela está sendo enxergada naquele momento, né? E então, seria mais ou menos essa a ideia, né? Falando um pouquinho agora sobre a questão do preconceito, né?
gente não pode abordar a diversidade e inclusão sem tratar dessa questão. O que que é o preconceito? Ele tem três componentes. O componente cognitivo, que se trata dos estereótipos negativos. Por exemplo, uma pessoa negra. Eu posso pensar, olhar para uma pessoa negra e dizer que ela provavelmente é um ladrão. Daqui a pouco, é uma pessoa pobre. Isso é um estereótipo que muitas vezes chega pra gente. O que que é o componente afetivo agindo, né? Uma avaliação negativa. Vou me afastar. Sente medo, sente nojo. São algumas reações que podem aparecer. E o que que é o componente comportamental? É uma predisposição negativa, então eu não vou ter interesse na história dessa pessoa, não vou ter interesse em ajudar ela, eu vou querer me afastar. E daí eu coloquei essa pergunta, né? Eu sou preconceituoso? E na verdade, essa pergunta chega até a ser redundante, porque na verdade todos nós somos preconceituosos, né? Porque desde muito cedo, né? Nós fomos levados a construir esses estereótipos, né? A partir da sociedade que a gente vive. Ahn, então, a gente realmente acaba sendo algo muito estrutural de fato, né? Mas então, o que que vai ser a diferença, né? O verdadeiro divisor de águas? A gente entender que você pode ter dois caminhos, né? Ou assumir que você tem esse preconceito, trabalhar para entender e de fato conhecer aquele indivíduo na maneira que ele realmente é, ou ter medo, né, desse preconceito, rejeitar e continuar propagando essas violências implícitas, né, que acontecem muitas vezes. E o preconceito é muito sobre, por exemplo, o que a gente acha que é feio, fraco, né, ruim, versus aquilo que a gente acha bom, forte e bonito, por exemplo, né? Então, seria mais ou menos nesse caminho. Quem aqui é preconceituoso? Joga uma pedra a alguém que nunca foi preconceituoso nessa vida, né? Porque a gente nem sabe muitas vezes que a gente está sendo preconceituosa. Então, vamos dar uma olhada e pensada nisso. Partindo agora para uma pergunta que eu imagino que vocês devem estar se fazendo, se eu tivesse assistindo, eu estaria me fazendo a mesma pergunta, que é qual é o papel do palestrante na inclusão? O que isso tem a ver com vocês? O que acontece? Quando vocês estão dando uma palestra, vocês estão falando com pessoas. Quem são essas pessoas que vocês estão falando? Vocês já se perguntaram quem é o público que está escutando vocês? Quem são aquelas pessoas? Vocês já pararam para pensar que podem ter homens, mulheres, pessoas trans, pessoas LGBTs, PCDs, imigrantes, pessoas de religiões diferentes? Vai ter uma variedade enorme de pessoas. E eu acredito que o objetivo de vocês é se conectar com o maior número possível de pessoas. E para fazer isso, a gente precisa prestar atenção no que a gente está falando, em como a gente está falando. Porque a gente quer que o outro se sinta enxergado ali, que ele se sinta conectado. Ana, pode virar, passar. E para isso, a gente precisa ter um foco no público, no humano. Entender que o ser humano é uma variação de pessoas, não existe um exemplo do que é o ser humano. E a gente precisa estar atento às coisas, a como a gente fala, a quem a gente vê. Enfim, as meninas vão falar isso mais para frente para vocês. Mas o interessante é pensar na diversidade das experiências humanas, das dores, nos afetos. É assim que vocês vão se conectar com as pessoas. Quando vocês falam de vivências, as pessoas se identificam. Porque as pessoas também sentem as mesmas coisas que vocês. Pode ser uma ansiedade, um medo. Em algum momento da vida, alguém já sentiu isso. Pode ver a Ana. Pode passar. E durante a nossa pesquisa, o nosso tempo de pesquisa, a gente trabalhou bastante sobre o sentimento das pessoas nos locais de trabalho.
E aqui a gente trouxe 5 exemplos para vocês de palavras que mais apareceram no trabalho sobre como essas pessoas se sentem. Então, vocês podem ver que muitas vezes se repete em grupos diferentes, e eu duvido que ninguém nunca tenha sentido nenhuma dessas coisas. Então, assim, não é exclusivo só de mães, de pessoas negras, de 50 a mais, de LGBT, de pessoas autistas. Isso são coisas que todo mundo sente. A diferença é a intensidade daquilo, é a frequência que tu sente aquilo. Isso tudo tem muito a ver com valorização também, do quão valorizado tu se sente, do quão desvalorizado. E a gente quer trabalhar aqui a empatia, a enxergar o outro, a ver as coisas de uma forma mais humanizada, de tu reconhecer que existem pessoas diferentes, que elas têm dificuldades diferentes, que elas têm necessidades diferentes, assim como eu tenho, assim como vocês têm. A gente não é igual, cada um tem uma vivência diferente, uma história diferente, sente coisas diferentes, mas a gente sente coisas que se conectam, que são parecidas. Mesmo com vivências diferentes, os nossos sentimentos são parecidos. E é assim que a gente consegue se conectar, como a gente consegue inspirar os outros, quando a gente consegue transmitir o que a gente está falando, para o outro conseguir receber aquilo e pensar, nossa, eu também já me senti assim em algum momento. Nossa, é verdade, eu também já passei por isso. Não precisa ser exatamente a mesma coisa que você está falando, mas de alguma forma ele vai se conectar com aquilo e ele vai trazer para a realidade dele. Porque a forma como foi dita foi de uma forma mais abrangente, que ele conseguisse se conectar. Érica, tu tá mutada. Agora que eu vi. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Érica. Não é por nada que eu peguei este tema sobre o etarismo. Então, é um tema que a gente aborda em todas as classes, porque todo mundo vai ficar mais velho, né? Um dia a gente vai envelhecer, a gente vai ficar mais maduro. Então, com o aumento da expectativa de vida, temos encontrado no caminho o etarismo, que é o preconceito da faixa etária. Quanto maior a nossa faixa etária, o etarismo vai tomando conta da gente. Então, principalmente nós, mulheres, que a gente sofre dupla penalidade. O que quer dizer isso? Além de envelhecer, a gente vai perdendo a beleza, ou seja, o nosso colágeno, né? Vai deixando de ser fabricado e aí dando os resultados negativos em termos de beleza, em termos de fisicamente. Mas os pontos positivos que a gente tem com isso, com o nosso amadurecimento, a experiência, a expertise, os conhecimentos acumulados e o que traz isso para nós? A importância das pessoas estarem junto com os jovens, porque nós com os jovens, a gente entra com expertise, entra com conhecimento, e os jovens, eles entram com a inovação, com a troca de mensagens, de experiências deles, da geração Z, hoje, né? Que como a Alessandra falou, que está em muita gente saindo fora do mercado, porque não consegue se conectar. Então, a conexão entre nós maduros e os jovens, a gente tem uma produtividade muito melhor, muito mais vantajosa. Pode passar, por favor. Então, como é que fica a importância da diversidade etária? Olha só essa frase: maturidade não é parar de sonhar, é sobre sonhar com mais consciência. Então, a gente nota que a diversidade ela é fundamental na construção da sociedade, que pode ser mais inclusiva, mais equilibrada. Foi o que eu já comentei. Cada fase é importante. O jovem tem como contribuir com a sua parte jovem, o adulto jovem tem como contribuir e os maduros contribuem. Então, aquela junção de conhecimentos, aquela troca de conhecimentos, aquela conexão, aquelas pontes que são feitas, é aí que se dá a importância da diversidade nas empresas, na nossa vida social, em todos os momentos. Precisamos então, ter um olhar mais humanizado e acolhedor para todos, independe da idade. Pode passar, por favor. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Natália, né? Também faço parte da equipe de psicologia da AG. E eu venho aqui, então, falar sobre as pesquisas, né?
A Alessandra já introduziu lá no início, a Júlia também já falou sobre isso, que nós, enquanto psicólogos da RAG, a gente já vem por volta de um ano fazendo pesquisa sobre o tema, né, de inclusão e diversidade. Então, esse trabalho que hoje a gente está aqui apresentando para vocês já vem sendo preparado há muito tempo, com muito carinho, né? Então, o que que as pesquisas elas trazem, né? O que que esses estudos revelam, né? Esses estudos eles trazem que empresas, né, com alta diversidade étnica e de gênero, elas têm 35% mais chance de apresentar retornos financeiros acima da média. Então, não é só uma questão de justiça social, né? Claro que hoje a gente está aqui focado e é um braço da RAG, né? Questão de conexão social, de empatia, mas também é uma estratégia inteligente, né? Que pode estar levando aí bastante inovação para vocês pensar sobre esse assunto, né? Cerca de 90% das empresas também demonstram algum nível de preocupação com essas questões relacionadas à diversidade e inclusão corporativa, porque elas reconhecem a sua importância frente à retenção desses talentos, né? E à atração desses talentos. Pesquisas também apontam, né, que equipes inclusivas têm 22% mais chance de se sentirem motivadas, né, contribuindo então para um ambiente produtivo, colaborativo e empático. Então, vocês, enquanto palestrantes, troquem ali a palavra equipes, né, por empresas ou por público, né? Então, um público que observar falas mais inclusivas, mais empáticas, mais diversas, esse público ele vai sair mais motivado, portanto, gerando mais conexão com o tema de vocês, né? Pode passar, por favor. Eu trago aqui para vocês, né, que também já foi citado, eu não sei se vocês conheciam esse dado, né, mas a gente tem tido aí um número de pessoas muito exacerbado que tem pedido demissão. Dentre essas pessoas são muito jovens, entre aí 18 e 24 anos. Por quê? Né? É a pergunta que vem na nossa cabeça de imediato, né? Por que que isso tem acontecido? Dentre as nossas pesquisas, aparece que é porque esses jovens e não só jovens, né? Mas em sua maioria jovens, eles estão em busca de propósito, né? Propósito e satisfação. Por isso que eu coloquei ali na pesquisa anterior que 90% das empresas têm se preocupado com a retenção de talento, né? Mas o que que essas empresas têm feito para de fato reter, né? Será que eles estão fazendo como a Ana Júlia colocou, né? Será que eles estão fazendo somente uma inserção e não uma inclusão dessas pessoas dentro da empresa? Não está gerando um sentimento de pertencimento, de conexão? E o que que isso tem a ver com vocês enquanto palestrantes? Porque não só os jovens dentro das empresas estão buscando propósito, as pessoas buscam propósito e satisfação em tudo que elas fazem. Então, o público de vocês lá na hora, a plateia de vocês, ela está buscando propósito, ela está buscando satisfação. E se não tiver isso, né, ela sai dali e ela pode ser que não volte. Então, esse jovem, ele inicia na empresa e ele pede demissão. Com vocês, usando o exemplo dos palestrantes, eu fiz uma palestra, por exemplo, e aí enchi um auditório. Mas por que que numa segunda palestra não encheu esse auditório? Cadê esse público? E aí é a pergunta que você tem que se fazer, né? Qual foi o propósito que teve, Ela tá falando né, até de dentro da tua empresas. palestra? Qual é a satisfação que tu trouxe para o teu público? Então é importante estar olhando para isso para que gere conexão, porque hoje as pessoas buscam conexão. Pode passar. Então, um pouco desse trecho, né? Contando histórias que quebram barreiras, né? Como a gente pode contar essas histórias de maneira a quebrar barreiras, né? Histórias com narrativas diversas criam identificação e engajamento. De que modo, então, daqui a pouco, vocês, como palestrantes, podem estar implementando isso, né? Na fala de vocês, né? No conteúdo de vocês, mesmo que não seja sobre diversidade e inclusão, mas de maneira implícita, né? Então, citando autores, artistas, personalidades do assunto de vocês, né? Correlacionado,
que pertençam a grupos minoritários, como esses que a gente se referiu hoje, né? Citou LGBT, mulheres, negros, pessoas com deficiência, compartilhando a história deles, né? De pessoas que transformam suas vidas, por exemplo, em suas carreiras após os 50 anos de idade. Tem até um exemplo para dar, né? Não sei se conhecem a Ivone Pacheco, uma referência que em Porto Alegre se tornou a lenda do jazz, né? A casa dela hoje tá para virar um patrimônio histórico e o que aconteceu na vida dela, né? Aos 50 anos, o marido dela faleceu, ela tem 92 anos hoje, né? E na época que ela viveu, quando jovem, as mulheres ainda não podiam trabalhar, elas viviam muito na situação realmente de viver como esposas, né? Então ela era uma grande pianista e logo após a morte do marido, aos 50 anos, ela decidiu inaugurar um clube de jazz no porão da casa dela. E ela se tornou a lenda do jazz, né? Conhecida internacionalmente. E ela é realmente uma referência, né? Ela diz que se tornou adolescente novamente, viveu a segunda adolescência dela após os 50 anos. Então, foi uma verdadeira experiência de transformação. E da gente pensa, né? Quantas Ivones estão indo nas palestras de vocês, né? E como que a gente pode dar esse acesso a elas, né? De perceber, olha, tu que tá aí no público, tem 50 a mais, você também pode estar nesse lugar. E se vocês compartilharem essas histórias, esses exemplos de pessoas com a idade delas, isso vai empoderar, isso vai dar uma força, né? Vai ser muito significativo. Além disso, também é muito potente compartilhar nossas próprias vulnerabilidades, né? Compartilhar as vulnerabilidades de vocês com o público, de suas trajetórias de vida, claro que respeitando seus limites individuais. Isso também tem uma identificação muito forte. E aqui eu também queria citar um exemplo do que a gente fez hoje. Não sei se temos portugueses aqui presente, na aula de hoje. Temos sim Temos A Rita é portuguesa, temos a Rita aqui por enquanto. a Rita. Isso. Olha só que interessante. Então a gente percebe qual que é a caracterização do nosso público. Temos uma portuguesa no meio de 14 brasileiros, então, né? A gente pode dizer que é o grupo minoritário, né? E como daqui a pouco a gente pode, perdão, minha cachorrinha latindo, Doli, perdão. Como a gente pode estar integrando ela, né? Porque tá no meio dos brasileiros, né? A gente sabe que o brasileiro também é muito caloroso, mas a gente sabe que muitos países aí fora, a maioria deles são xenofóbicos, né? Então a gente entende também a dificuldade, às vezes, de estar acessando conteúdo de outras nações. Então, o que que eu fiz? Conhecendo o meu público, brasileiros e portugueses, lá no início da palestra, citei Fernando Pessoa, um autor português. Minha palestra foi sobre portugueses? A gente citou em algum momento os portugueses? Não, a gente falou de diversidade e inclusão, a gente citou assim sobre LGBT, pessoas negras, enfim. Em nenhum momento a gente falou a palavra portugueses, mas eu citei em português. Eu gosto muito, um dos meus livros favoritos, autores favoritos, como uma maneira de eu pensei, como eu vou ter esse público, já vou pegar algo conhecido e linkar de modo a conectar, né? Para poder mostrar o quanto eu aprecio, respeito, valorizo a cultura e a nação portuguesa, mesmo que o meu assunto não seja os portugueses, né? Então a gente pode colocar no lugar o tema de vocês, a palestra de vocês, e daqui a pouco vocês percebem que tem muitas mulheres. Muitas mulheres, a maioria é mulher, não tem muitos homens. Citar uma mulher. Daqui a pouco tem. Ou nem pode ter algumas poucas, né? Por exemplo, hoje temos apenas uma portuguesa presente, né? Daqui a pouco pode ter uma pessoa com deficiência. Poucas pessoas negras, vamos citar autores negros. A Victória, americana. Americana, ó, mais um.
Então, olha a diversidade que temos de nações aqui hoje, né? Muito legal, isso é muito bonito de ver. E a gente quer ver todo mundo se sentindo pertencente, né? Então, o que que eu quero? Qual que foi a minha intenção, né? Minha intencionalidade, a gente tem que ter intencionalidade, né? No momento em que, na nossa fala, né? Qual que foi a minha intenção ao citar Fernando Pessoa? Eu quero dizer implicitamente, né? Eu vejo você. Eu vejo você que é português também, né? Eu sou brasileira, mas eu tô te enxergando. E eu tô também falando contigo, né? Não apenas com a maioria que está aqui presente. Vamos voltar. Então, seguindo a parte um pouco mais prática agora, né, dessa teoria, teórico que a gente está passando aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho de linguagem inclusiva, expressão corporal. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre comunicação. E existe, né, uma comunicação verbal e a não verbal. Então, a verbal é aquilo que a gente fala, que a gente pronuncia, é a nossa linguagem, né? A não verbal se encaixa nos nossos gestos. E tudo isso está comunicando. Então, como pensar sobre isso, né? Fazer um uso de linguagem que acolhe diferentes públicos, né? Cuidar a expressão corporal, né? Cuidar o tom de voz, tudo isso gera conexão e pertencimento. Parece que são pequenos detalhes, mas não são, né? Tudo isso te conecta com o público, sem invalidar experiências individuais. Pode passar, Ana. Prestem atenção que vocês vão entrar em cena agora. A gente traz, então, para vocês exemplos práticos para que vocês possam já anotar e usar e, inclusive, expandir isso, né, gente? Porque é isso, mas não só isso, né? Então, linguagem. Falar de uma forma mais aberta, né, sobre diversidade, né? Abordar a diversidade de uma maneira positiva, sem simplificar, sem diminuir experiências, né? Ao invés de usar palavras ou frases que isolam e que limitam, usem aquelas que acolhem, né? Então, eu trouxe aqui exemplos, né? Nós trouxemos, né? Então, a gente trouxe ali o evite e o use, que é para ficar de uma forma bem didática e clara, né? Evite, por exemplo, né? Quem nunca ouviu ou quem nunca falou, né? Vocês todos são iguais, ou nós todos somos iguais, não importa a cor da pele ou a origem. Gente, importa. Nós não somos todos iguais. Nós não estamos todos no mesmo barco, e é bastante importante reconhecer isso. E reforço as palavras da Ana lá no início, quando ela fala sobre preconceito. Não há como falar sobre inclusão e diversidade sem antes acolher os nossos preconceitos internos, sem antes abraçar aquilo que a gente construiu até hoje. E não há problema nenhum nisso, né? A gente não está aqui para apontar errados ou corretos ou dizer que a forma de vocês, a linguagem de vocês está errada. Pelo contrário, a gente está aqui para mostrar novas formas de comunicação, novas formas de comunicar, para que vocês levem para suas palestras aquilo que vocês acharem interessantes e condizentes com a realidade de vocês. Então, ao invés de dizer, né, é, todos somos iguais, né? É legal dizer, né, que cada pessoa traz uma experiência única e valiosa, né? Enxergar a pessoa, como a Ana acabou de fazer, né? E dizer que isso que nos enriquece enquanto comunidade, né? Que nós somos diferentes e abraçar essas diferenças nos enriquece sim. Então, também evitem generalizações e estereótipos, né? Cada indivíduo tem sim uma experiência única, né? E essas generalizações elas podem reforçar estereótipos e desigualdades, né? Então, evitem frases que associem comportamentos ou características a um grupo específico inteiro, porque não somos todos iguais, né? Eu trouxe ali um exemplo bem amplo, né? Todos os homens são líderes natos, naturais. Nem sempre, né? Então, a liderança, ela pode se manifestar de muitas maneiras, né? Todas as pessoas, elas têm potenciais para liderar, né? Independente do seu gênero. Pode passar, Ana, por favor.
falando um pouquinho também sobre expressão corporal, né? Cuidar, postura, né? Manter uma postura mais aberta, uma postura mais receptiva, né? Quando se posiciona, então, diante de uma plateia, procura sempre manter uma postura aberta, né? Evita cruzar os braços, né? Ou se encolher, às vezes está tímido, às vezes ainda não está bem preparado para aquele tamanho de público, mas tenta se empoderar daquele teu próprio conteúdo para que isso não ocorra, né? Isso pode passar uma impressão de que tu tá fechado, de que tu tá com desinteresse para a tua plateia, né? Então cuida da tua postura, mantém uma postura mais aberta, ombros relaxados, né? Tenta manter as tuas mãos visíveis, para gerar acessibilidade e acolhimento. Outra coisa, né? É, contato visual respeitoso. Isso é bastante importante quando a gente está falando para um público, né? O contato visual, ele é uma ferramenta realmente muito poderosa para se criar conexão, né? Cabe aqui a gente enfatizar que precisa ter cuidado com essa ferramenta, né? Cuidar para não ficar nervoso, ficar sem querer encarando determinada pessoa ou determinado grupo, né? Então, evite olhar para uma pessoa ou para um grupo por muito tempo, né? Pode ser intimidante, né? Tenta fazer um contato visual com diferentes pessoas, vai mexendo a cabeça, vai falando com a plateia, com o olhar. A gente tem esse poder, então trabalhem nisso, né? Se tem essa dificuldade, se sente, vai para frente do espelho, né? Encara ti mesmo, conversa contigo mesmo, e vai trabalhando esses gestos contigo mesmo na frente do espelho. Isso faz uma tremenda diferença também quando a gente fala sobre inclusão e diversidade. Pode passar. Então, né? Essas meninas já falaram tudo e vocês, com certeza, vão saber me dizer muito mais sobre isso. Mas ser palestrante é muito mais do que transmitir conhecimentos. É tocar corações, é abrir mentes, é criar pontes. Ao incorporar a diversidade e inclusão na sua comunicação, você não apenas inspira, mas transforma realidades. Então, isso tudo que foi comentado, tanto pela Ana quanto pela Natália, o que quer dizer ser um palestrante? É ser, aquele olhar para a sua plateia e verificar a diversidade que tem naquele momento e tentar conectar com a sua palestra. Não necessariamente seja o conteúdo do dia, mas trazer essas pessoas que estão na plateia se sentirem mais pertencentes daquele momento. Então, é criar ambientes mais inclusivos e desafiando os preconceitos. Ajuda a compreender, então, a importância da diversidade. Então, ser palestrante é um agente de transformação. E nós, diante de uma plateia, nós estamos ali para transformar novos corações, novos sentimentos, novas abordagens, quem sabe novas pessoas com outro olhar, com um olhar mais humanizado, que é o que a gente pretende sempre quando se sai de um momento onde tem uma união de pessoas, que as pessoas saem tocadas com aquela nossa palestra. Então, é isso certamente que é ser um palestrante. Então, fechamos com algumas frases aqui para ser pensada. Qual é a qualidade da sua mensagem? Ela tem transmitido quais afetos, com quais dores? Abre pontes de acesso para quem? Então, fica essa pergunta, né? Qual é a qualidade da nossa mensagem, da mensagem de vocês quando vocês estão lá no palco? O que vocês querem realmente transmitir? A gente tentou ajudar, a gente ajudou, a gente fez questionar, pensar, vamos continuar assim, temos que melhorar aqui. Como tá? Podemos debater. E aí, Eu penso gente? Quem quer falar? Qual é a qualidade da tua mensagem? Bora!
Qual é a qualidade da tua mensagem, Michele Moratelli? Eu já sabia que você ia me chamar. Hum. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. A qualidade da minha mensagem, Ali, é exatamente mostrar para as pessoas trazer para as pessoas que os diferenciais delas é o mais importante. Por quê? Porque quando as pessoas estão se posicionando, quando elas não entendem, não percebem, né, os seus diferenciais e até não exaltam isso, né, na sua comunicação, não falam sobre isso na sua comunicação também. Elas acabam falando mais do mesmo. Quando elas tentam ser alguém ou tentam parecer alguém. Então, quando a gente olha para si, a gente traz para fora tudo isso, esse eu único que sou, com esse respeito a mim mesma e, né, e com esse respeito aos outros também, eu consigo me posicionar melhor e ocupar esse lugar no mundo mesmo que faça sentido, né? Valeu! Essa é a minha qualidade, eu acredito, da minha mensagem. Uhum. E vamos lá, Begair, a tua mensagem tem transmitido quais afetos? Tem tocado quais dores? Tá fechado teu micro. Tá fechado. É, mas a gente não tá te ouvindo. Eu acho que está aberto, mas por algum motivo não está funcionando. Jane, quer falar aí pra gente? O que que tu tem transmitido? Quais afetos no teu trabalho? Que dores que tu tem tocado? Gente do céu, boa noite. Esse horário eu nem fico aqui, porque 18 horas eu já desligo tudo. Eu sigo o ciclo circadiano. Eu vim aqui para dizer tchau para vocês, meninas. Estou indo dormir. Mas olha, em relação à inclusão, vocês estavam falando de inclusão, né? Aqui a gente respira inclusão. Eu respiro desde os 13 anos. O meu marido sem os dois braços também desde os 29. Então a gente fala disso o tempo todo. Até a Andrade Gutierrez falou com a gente hoje, pedindo material. Então, assim, esse é um tema que a gente, para nós, é muito fácil de lidar, porque é o que a gente. Já fiquei lá na rua com ele. Perdão. É o que a gente vive aqui, né? Então, a inclusão é uma coisa muito importante. Agora, em relação à palestra, quando a gente está no palco, o que eu percebi, assim, que nós temos quem gosta de ouvir, quem gosta de tocar, quem gosta de ver, e é muito importante a gente conseguir também atender todos os públicos ali presentes, nesse sentido. E é um desafio, né? Não é uma coisa fácil, não. É desafiadora, mas temos que tocar em frente. Mas eu vou dizer boa noite para vocês, agradecer a oportunidade. Depois eu acabo de assistir no gravado, viu, Alessandra? Combinado, combinado. Obrigada, Jane. Olha que interessante, né? Ela tem o marido sem os dois braços e olha que interessante, ela está indo para o palco justamente para levar situações de curas, né? De possibilidades de esperança para as pessoas. Olha que lindo, gente. Isso é abrir pontos de acesso para mais e mais pessoas, né? Porque é a inclusão dos processos que vem acontecendo. Pegair, tu consegue agora? Tira o microfone para tu ver. O microfone não, o fone. Me Alô? escutam agora? Sim! Esses microfones, a comunicação. Assim, ó, eu vejo assim, nessa comunicação inclusiva,
a gente é um momento de acolher o outro nas suas diferenças, naquilo que no que não somos iguais. Então, assim, ó, justamente trazer e transmitir uma fala mais amorosa, né? E eu vejo assim a ansiedade, os medos, né? Então, acolher as pessoas nessas situações energeticamente, tranquilizá-las e permitir ser elas mesmas em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, eu trago muito essa disponibilidade e começo por mim, né, Alessandra, sempre me permitindo, né, estar em contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta do contato, né? Então eu vejo que isso também é um diferencial. Tem pessoas que não são muito conectadas com o contato. Eu aprecio essa escuta e também o contato com as pessoas. Bacana. Quem mais, gente? Eu não vou ficar chamando aqui. Quem mais gostaria de falar? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um. Doutorinha, vamos lá. Que a senhora, qual a qualidade da sua mensagem, doutora, no aspecto inclusivo? E a senhora tem até um exemplo para contar. Só um pouquinho que tá um barulhinho. Boa noite. É um prazer estar aqui e ver tantas coisas interessantes, né? Eu, eu como sou assim, eu estou no ramo da música, né? Não sou uma palestrante, mas ao mesmo tempo eu procuro fazer músicas, digamos que assim, para todas as pessoas, né? E é muito bom, eu vejo muita resposta de alegria nas pessoas, porque o meu objetivo é melhorar a autoestima. Então, já é uma coisa inclusiva, natural, eu acho, né? Essa coisa de melhorar a autoestima. Eu já tenho tido bastante, assim, resposta quanto a isso, né? E também eu represento digamos que a quarta idade já, acredito Não, eu. ainda E não. eu tô com 73 praticamente, né? É só E, depois e dos comecei. 80 a quarta idade. Só depois dos Ah, 80. é isso, é verdade. Tô na terceira ainda, tá bom, tá ótimo, né? Então, como eu comecei tarde a fazer esse trabalho, né? E também a Alessandra tem muito a ver com isso, né, Alessandra? E eu comecei aos 65 anos, né? Me deu vontade, assim, de cantar e compor e não parei mais. E vi que é uma coisa boa faz muito bem para as pessoas, né? E eu gostei muito. Um dia que eu vi uma menina paraplégica, tetraplégica, até filha de uma palestrante, eu não lembro o nome agora. E ela fazia um esforço, assim, né? Parecia que ela estava gostando, ela não conseguia se expressar, e ela chegava, assim, e via os olhinhos dela brilhando perto de mim, e eu cantando para ela um funk. Foi muito emocionante para mim. Então, acho que Foi no Plaza São Rafael, a filha eu sei quem é, de uma terapeuta. Aham, eu me a lembro. Neuza, parece? Neuza. Não, a Eu, Débora. Débora. e foi muito, aquilo ali foi muito tocante para mim, ver que ela estava gostando, apesar de não poder nem se expressar, né? Ela só tinha um brilho no olhar. Então, eu acho que é muito interessante a gente cuidar o que a gente leva para o palco também, mesmo que seja principalmente música. E as palestras, como têm sido muito bem cuidadas, as pessoas realmente estudam para fazer as suas apresentações, né? E esta contribuição de hoje aqui está sendo o máximo para mim aqui. E eu acho Bacana. que eu estou muito contente, assim, pelo que eu estou alcançando. Claro que tem muitas possibilidades no palco, né? Então, eu só tenho a agradecer principalmente a Alessandra, né, Alessandra? Ah, A não Alessandra me mesmo. impulsionou E nem e sei, nem. Ale, Oi. posso só falar da doutora Maris? Olha só. E com essa guriazinha É, linda. então, é por isso que eu Ah, quis fazer. Olha só, a doutora Maris, quando a Sofia fez 1 ano, ela nos presenteou com uma música da Sofia. ah, ah, E é tão lindo isso da inclusão, porque ela pediu cada detalhezinho da Sofia. Não foi uma música genérica, não foi algo genérico, não foi algo generalizando todo, sabe, tudo. Ela se preocupou com o detalhe de cada pequena coisa,
né? Então, isso também, como a doutora Maria falou, ela se preocupa muito com essa inclusão, e eu pude ver isso aqui, né? Me enche os olhos de lágrima, porque foi muito emocionante, porque ela mandou pra gente, né? A gente usou no aniversário do Sofia, a música com cada detalhezinho dela, com ela tal como era. Então, lindo, né? Ó, dá tchau Ela, lá pra doutora Maria. Mi, Fala, amei. ela é parecida contigo, mas branquinha, né? Para a doutora Linda! Mas é, ela merece, vá. Mas, Que bacana. gratidão. Sofia, linda, menininha. Obrigada, Sofia, obrigada, doutora. fazendo Quero uma ver, Vitória, quero te ouvir, Vitória. Conta para nós aí, o que que tu acha? Muito boa tarde, gente. Ela Prazer em tá, estar com ela tá vocês. lá em Miami, por isso é boa tarde. E porque é horário de verão, gente. Então eu confesso para você que eu me confundi um pouco com o horário, porque aqui tá tudo tão claro. Pra gente parece assim, até 9 horas da noite é lindo, né? Eu amo. Bom, eu queria pedir desculpas, porque realmente eu entrei depois, mas eu vou assistir a palestra gravada depois, porque eu sei que é muito importante. Bom, a minha proposta é o seguinte: eu vou levar as pessoas primeiro a uma reflexão. Eu vou utilizar a roda da vida e vou colocar a questão da superação de mulheres que se superaram aqui e, ao mesmo tempo, falar sobre bloqueios emocionais que acontecem aqui, que eu vejo com os meus clientes aqui, falar sobre sabotadores, das questões como um todo, todos os sabotadores que tem, que eu vejo mais que acontece aqui na realidade do brasileiro que vive aqui na Flórida. Eu vou voltar a palestra bem para a nossa realidade Bem aqui, para a inclusão, bem para a bem para inclusão inclusão. no sentido Exato. de eles poderem estar se adaptando com mais nobreza no outro país, né? Porque às vezes acaba indo para o submundo no sentido de que ter que fazer o serviçal e sem poder dar o empoderamento para ele, tanto como tu, que tem uma empresária, está aí e saiu do Brasil nas mesmas condições. Sim, né? Da importância da gente ter a humildade, calçar nossa sandalinha e falar assim: olha, aqui nós estamos começando do zero. Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção, eu confesso para vocês que eu cheguei, já era mais ou menos 6h40, mas assim, que me chamou a atenção no que desculpa, eu não lembro o nome, É, a, a palestrante de hoje, não, falou, é um grupo de psicologia que fez trabalho de pesquisa sobre dados e fatos do aspecto inclusão. eu achei muito legal, uma parte que eu escutei e que de repente era para mim. Opa, Porque eu tenho uma tendência nas minhas palestras, normalmente, a generalizar muito as questões, como se boa. tudo acontecesse com todo mundo. Então, eu estou até verificando aqui uma fala minha no momento da palestra, em que eu falo, nós temos a tendência. Quem disse que é nós? Não é nós. Isso. Algumas pessoas. Então, quer dizer, Deus é tão misericordioso com a gente que às vezes coloca a gente para escutar no momento que a gente realmente precisava de escutar, né? É isso E aí. assim, eu acho esses encontros que você está fazendo, Alessandro, muito importantes, porque até mesmo para você verificar a ordem que você vai colocar cada pessoa para falar, para fazer um sentido, para envolver as pessoas realmente nesse dia para que elas se sintam realmente dentro do nosso objetivo, espiritualizadas e empreendedoras, saindo dali com a possibilidade de empreender, sim. Joia. Então, assim, eu acho muito bacana. Não sei como é que está o seu projeto, até queria escutar hoje a proposta, né, do planejamento para agora em diante. Mas respondendo a sua pergunta, é basicamente isso. Vou levar o sujeito à reflexão. Vou colocar muito dos bloqueios e muito para a realidade, do que eu vejo na prática aqui. E vou É isso revelar aí. no final um código secreto aí para as pessoas poderem avançar. Em Joia. resumo,
Obrigada, Vitória, obrigada. Eu quero saber se a Fernanda quer falar também, a Glória. Vamos lá, Fê. Na verdade, eu tô assim, eu não vou fazer palestra, só vou expor, né? Atender o público. Sim, a qualidade da minha mensagem, eu acho que assim seria basicamente passar um pouco de conforto, né? Um pouco de serenidade. Na verdade, eu trabalho com velas, então seria essa experiência que eu queria estar passando para as pessoas, né? Então é mais ou menos isso. Eu, É isso aí. Quer falar, Glória? Oi? Quando tu estava com o fone, estava funcionando. Tem que abrir só. Clica no microfonezinho. Maria da Penha, quer falar enquanto ela vai abrindo? Maria da Penha, tô te vendo aqui, Maria da Penha. Tá fechado teu microfone também. Eu acho que Glória conseguiu abrir. Então vai, Glória, fala, depois a Maria fala. Então, como a Fernanda, eu também sou expositora, né? E eu trabalho também, eu tenho uma equipe de trabalho também, e eu sempre procuro levar a inclusão para todos, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E achei muito interessante as falas aqui, porque a gente pega uns ganchos que às vezes a gente, no dia a dia, a gente não usa, né? Porque a gente acha que não é preconceituoso, acha que. E muitas vezes a gente é sem se dar de conta. Então, assim, eu procuro levar essa mensagem, assim, para todos que eu atendo, né? Que não somos todos iguais, mas buscamos sempre, às vezes, os mesmos objetivos, né? Que é crescer, que é... Então, através dos meus produtos, eu procuro demonstrar isso, que como artesã, os artesãos, eles têm uma dificuldade, assim, porque a matéria-prima é muito cara, o, e, e na hora de precificar, assim, a pessoa acha que é caro, mas aí. Então, isso também é uma maneira de. Me perdi aqui no meu raciocínio. De incluir, né? Então, assim, como eu trabalho com muitas artesãs, que eu faço feiras, então eu procuro dizer para elas que o produto dela é lindo, que ela tem que valorizar, e se uma pessoa não valoriza, muitas outras vão valorizar o trabalho dela. Então, é essa inclusão que eu levo para as minhas alunas, né? E para as pessoas que eu atendo. Boa! Muito bom, é isso aí. Vai, Deixa, Maria! deixa eu Oi, só colocar querida. uma, antes de você, Maria, para dar parabéns para a Glória, porque hoje é o dia do artesão. Ai, Parabéns, obrigada. Glória! É hoje o seu dia. Já vou Parabéns. A botar ela no Glória grupo. e para Fernanda também, né? Que trabalha com velas é artesanato, né? Ah, Parabéns. é verdade, para a Fernanda Parabéns, também. Fernanda! Que legal! Vai, É Maria! muito legal, meninas. Olha, assim, a cada fala, né, faz a gente repensar até mesmo o que a gente fala sem querer, não é? Porque muitas vezes a intenção que a gente fala não é a intenção que o outro escuta. E ver essas diferenças realmente, até na forma com que a gente entende as coisas, também já é respeitar as diferenças. Porque a gente entende de acordo com as nossas experiências, com as coisas que vivemos, com as dores que passamos. E é muito engraçado que, assim, a minha mensagem realmente é a partir da essência, né? Porque eu falo da luz. Eu sempre pego esse canal de que somos luz, feitos de luz e somos luz.
E dentro dessa proposta da essência, cada um de nós é diferente, porque somos construídos com uma essência diferente. E a partir dessas diferenças é que faz realmente o nosso som, a nossa luz brilhar dentro das diferenças. Porque o mundo é assim, né? O mundo é através dessa união, dessas diferenças, que se transforma num mundo humano, um mundo em que cada um tem seu lugar. E aquele que não tem precisa entender que precisa buscar. Também precisa fazer parte dele a partir de uma renovação, a partir de um despertar, a partir de uma palavra que a gente fale, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que às vezes uma palavra transforma vidas. E é um pouquinho da proposta que eu tenho, aonde eu vou. Porque às vezes a gente não precisa falar muito, mas uma palavra que a gente fale com o coração, quando conectado com outro coração do outro lado, não tem como não transformar, gente. O amor transforma. E a presença da luz nos indica o caminho. Então, assim, é respeito mesmo, respeito às diferenças e caminhar para a gente realmente ser luz. Por aí. Bacana, bacana. Márcia quer falar e a Adriana? A Adriana chegou depois. Vamos ver a Márcia se pegou um pouquinho. Tá aí, Márcia? Bom, gente, a Adri não vai conseguir participar porque ela chegou um pouquinho depois ela assiste a, a gravação. Meninas, e aí? O que vem depois disso? Eu só queria colocar, né, uns insights assim que me vieram a partir da fala das nossas palestrantes convidadas, é que da doutora, né, que traz a música, inclusive me marca quando ela fala, né, só música. Pelo contrário, não é só música, né? A música é um agente transformador e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Inclusive para as moças artesãs, né, que falaram também, não sou palestrante, né, eu faço vela, eu trabalho com artesanato. Na verdade, quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente fala para o mundo, a gente fala para a sociedade. Então, todos nós estamos aqui hoje, é claro, com o objetivo de falar, com um enfoque nas palestras, mas a gente está aqui, sobretudo, como agentes de mudanças, né, para que a gente mude através de nós mesmos a realidade que está do nosso lado. Então, é muito importante a presença de todos aqui. Mais alguém? Então, pode falar. Eu ia falar. Eu agradeço, então, a oportunidade, né, Alessandra, nos trazer, né, neste grupo e a gente conhecer pessoas novas e experiências novas nos enriquece, né? E cada palavra foi um momentinho só de palavras, um pouquinho só, mas eu acho que acrescentou em cada um de nós. E a Vitória, acho que foi tu, né, Vitória, que disse que entrou quando tinha uma frase que tu precisava ouvir, e eu acho que é bem isso. A gente está no lugar certo, na hora certa, quando a gente precisa daquilo que a gente tem que escutar para a gente crescer. Seja ela uma frase, seja ela meia hora, uma hora, né? Mas que seja transformador. E eu acho que esse momento está sendo transformador para nós, que estamos fazendo esse trabalho com os palestrantes, que para nós é uma honra estar aqui ouvindo vocês e dando uma oportunidade de estar acrescentando no trabalho de vocês, mas eu acho que a gente que tem, eu acho que a gente é que tem ganho com isto, né? E uma chave, como diz a Alessandra, uma chave da gente saber que cada um pode contribuir com o trabalho do outro, né? Só assim haverá transformação. Muito obrigada. E mais um detalhe, eu que agradeço vocês, parabéns, meninas, né? É um trabalho delas e a gente integrou isso justamente nessa linguagem inclusiva, porque tem vários exemplos, né, que eu quero terminar aqui falando para vocês sobre esse aspecto e esses exemplos que tem, né? Desde a comunicação visual, como elas falaram, enfim algumas coisas, né? Em vez de a gente dizer isso é muito fácil, qualquer um pode fazer, a gente está tirando a pessoa daquela. Quer dizer que se eu não consigo, é muito fácil, eu então vou ser rejeitado. A gente pode dizer todos
e todos. Um bom dia, pessoal. Enfim, alguma coisa que vai estar trazendo algo maior no sentido de que, deixa eu, deixa eu pensar num exemplo mais adequado, assim, né? Como vocês sabem, todos já passaram por isso. Às vezes a gente traz algumas coisas assim. E aí, em vez disso, a gente pode dizer: muitas pessoas já passaram por isso, e talvez você também se identifique. É aqui que a gente inclui, é aqui que a gente começa a vincular. Essas são as estratégias que grandes gurus usam na sua linguagem. Talvez você possa se sentir parecido com isso que eu vou dizer agora. Todos aqui são pais ou mães, certo? Nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe. Tem gente que tá louco para ser pai, tá louco para ser mãe e não consegue. Toca num gatilho, numa ferida nessa pessoa. Então, muitas pessoas aqui podem ser responsáveis por alguém ou por ter uma família. É diferente quando a gente entra na questão da diversidade, gente, quando a gente entra nessa questão da inclusão, a fala. Isso é muito fácil, qualquer um pode fazer. Em vez de dizer isso que eu queria dizer, essa é uma técnica, é um método que eu tenho que é acessível para diferentes perfis de aprendizado. É diferente. Isso que eu trago para vocês, a forma de fazer é muito fácil, qualquer um vai conseguir fazer. Olha a discriminação que a gente entra. A técnica, o método que eu tenho é super acessível para diferentes perfis de pessoas que aprendem de diversas formas, de vários tipos de aprendizado. Ou então, a Alessandra é uma guerreira por superar, por fazer esse movimento, trazer esse movimento para a gente. Tu tira as pessoas que estão te ouvindo de um lugar de guerreiro também. Porque a gente pode dizer, Luciana, Alessandra, tu vive a tua realidade com muita resiliência e muita determinação. Assim como muitos aqui também têm muita resiliência e determinação. É aqui que dá o match. É aqui que dá a venda. É aqui que a gente consegue colocar, adaptar as pessoas a diferentes realidades. Todo mundo tem o celular hoje em dia, certo? Todo mundo tem. Em vez de dizer isso, a gente pode dizer muitas pessoas têm acesso a dispositivos de celular. E para quem não tem, existem outras alternativas. Porque a gente generaliza. E isso está errado. A gente discrimina as pessoas quando a gente generaliza. Então, a gente tem que olhar para esses detalhes e tentar ver qual a melhor forma. Em vez de a gente sempre citar o mesmo, a mesma pessoa, o mesmo autor, a gente pode diversificar, né? Diferentes, a gente pode dizer que há diversas formas de obter sucesso sem colocar aquela pessoa como Deus lá. E cada pessoa pode encontrar a sua própria jornada. Do que a gente colocar um Deus e deixar esses embaixo. É essa condição que a linguagem faz. Em que lugar tu coloca essas pessoas? É nesse sentido que a gente quer ser contribuição aqui, gente. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Posso tirar uma foto? Bota lá na capa do trabalho. Quero saber se vocês gostaram. Valeu a pena ter essa reflexão aqui rapidamente? Sim? Bora, gente. Começam a estudar ou a ler. Oi, quem falou? Comecem a ler sobre isso, que vocês vão virar a chave de como conectar com as pessoas, tá? Porque muitas vezes a gente vem de um ambiente de rejeição ou de preconceito. Minha avó não gostava de falar em negros, porque ela teve uma pessoa que morava com ela, que ela cuidava, e traiu ela, e ela era negra, então ela passou a odiar a negra. E eu vivi num ambiente dizendo, sai com esse negro, sai com essa negra, sai com esse negro. Olha isso. Então, por que eu fui fazer psicologia? Porque eu tinha um monte de louco na minha casa. Não é por acaso que eu
gostava da psicologia, a gente só faz psicologia porque quando a gente entende que, peraí, eu tenho que sair dessa loucura aqui. E a gente vai e busca aquele contexto que a gente, né, quer melhorar. Então, olhe para as experiências de vocês, o que, claro que minha vozinha, coitadinha, né, nem sabia, hoje ela ia ser presa, mas são coisas que a gente tem que olhar, que a gente pode estar repetindo, e a gente pode estar olhando para isso, assim, né, porque imagina, uma vez eu me apaixonei por um negão, e aí tu imagina essa frase na minha mente. E eu me apaixonei pelo negão. E aí, eu tinha essa frase lá da avó, como é que ia ser isso na cabeça? Pira a cabeça da pessoa, por causa dessas coisas. Então, o cuidado que a gente tem que estar olhando para uma, né, da fala da nossa palestra, são só exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, gente. Para refletir, eu estou chocando para que vocês possam entender que isso choca lá na plateia. Né? Ah, mas eu quero chocar, mas cuidado a forma como a gente choca. Então é nesse sentido, assim. Bora fazer uma foto aí? Aí. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Vamos sair da, da- desse generalizar. Eu passei um livro para as meninas lerem que é sobre essencialismo. Se alguém quiser, o essencialismo eu tenho, eu posso estar passando, a gente tem que falar o que é essencial e viver no essencial e não generalizar tudo e olhar para tudo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e que tenha virado alguma chavezinha aí na mente de vocês, para que vocês possam, com certeza, conectar e ter muita gente buscando vocês para poder estar fazendo uma prática, entrando na mentoria de vocês, entrando no curso de vocês. E muito importante o aspecto da diversidade e inclusão. Eu escuto há 10 anos palestrantes nos nossos eventos e eu escuto muita coisa braba, braba mesmo. Então, assim, já melhoramos muito, né, a qualidade, mas a gente começou com pessoas que faziam cursinho e no final de semana ia para o palco. Hoje não, hoje nós temos, né, grandes pessoas, a gente tem pessoas muito qualificadas, é diferente. Mas muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo. Sábado a gente se encontra de novo, tem mais alinhamento das palestras, né? E do pessoal também dos expositores. E a gente vai trazer alguns exercícios aqui para quem quiser aprender a fazer a inclusão na hora da palestra. Aproveitem. É isso que a gente tem para oferecer para vocês. A gente está dando, e aproveita quem quiser, né? Quem não quiser, tá tudo certo também. Beijo, gente. Obrigada. Tchau!